E aí pessoal, depois de algum tempo tô aqui voltando com o Easy Talk, que é aquele quadro que a gente dá umas dicas de inglês, né? Então é o seguinte, eu sei que muita gente às vezes tem dificuldade ou fica ansioso assim de como se comportar num avião, a primeira vez que está fazendo uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo, que fala inglês no avião, né? Normalmente a maioria dos flight attendants, eles falam inglês, às vezes tem um ou outro que fala português, então tu tem que às vezes saber se virar um pouquinho. Como é que seria a conversa de algumas frases básicas, algumas coisas assim que você tem que ter na manga para saber se virar, para pelo menos ter uma viagem tranquila até o teu destino. Eu queria falar para vocês de um aplicativo, tem um aplicativo e tem um site que é o iTalk. O iTalk é um novo parceiro aqui do canal. Eu já tinha ouvido falar sobre o iTalk já faz algum tempo, até que esses dias eu comecei a olhar e reparei que a plataforma deles é incrível. Porque muitas vezes a gente estuda inglês vídeo no YouTube, tem alguns sites que são completamente mecânicos, né? É tudo digital, é tudo eletrônico, tu não tem assim uma interação com uma pessoa, com um professor. Não é todo mundo que tem alguém para poder conversar em inglês. Por exemplo, aqui em casa, eu com o Patrick, a gente pode conversar o tempo inteiro em inglês, mas assim, às vezes até tem um amigo, um americano, alguma coisa assim que a gente pode pegar e conversar, mas é simplesmente uma conversa muito informal. Com o iTalk, mesmo falando só com os tutores, você está falando com alguém que está preparado para te ajudar e para te ensinar inglês ou qualquer outra língua. Então vamos rapidinho dar uma olhada aqui, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a plataforma do iTalk para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Clicando no link que está na descrição aqui do vídeo, vocês vão cair nessa página aqui, que é a página do canal Easy USA lá no iTalk. Vocês vão clicar aqui em cadastre-se. Se você vir aqui no iTalk pelo link aqui do canal e comprar a sua primeira aula, você ganha $10 de crédito na hora. Então você tem praticamente a sua segunda aula já garantida. Aqui na tela principal, você pode ir direto aqui encontrar aula de professores profissionais ou tutores da comunidade. Qual a diferença? Tutor da comunidade são pessoas que elas não são teoricamente professores profissionais, mas eles têm bastante conhecimento, são normalmente nativos ou muito próximos de nativos da língua e que podem te ajudar muito e podem dar uma aula às vezes tão boa quanto um professor profissional. Claro que tem diferença de valor. Mas o que eu acho muito legal aqui do iTalk é a forma como você pode encontrar os professores. Aqui, ó, encontrar um professor. Eu coloco aqui, ensina inglês, vamos dizer, a gente está aprendendo inglês. Disponibilidade, se você tiver alguma preferência, não vou colocar nada. Aí eu posso perguntar aqui se o professor fala português. Aí ele vai separar professores que falam português. Ó, esse aqui, ó, é americano e fala português. Só que se eu ver aqui, ó, ele tem de vários outros lugares também. Tá, esse aqui é da Alemanha. Mas vamos colocar aqui que eu quero algum professor dos Estados Unidos. E ainda que seja nativo. Vamos dizer que eu não quero ter aula com ninguém que não seja dos Estados Unidos. Eu quero um nativo americano mesmo. Tá? E ele está mostrando aqui professores profissionais. Ó. Vocês podem ver que o valor da aula deles é bem mais caro. E mesmo que você já esteja estudando em alguma escola tradicional, eu acho que o iTalk é um complemento fantástico. Uma experiência que você vai ter com outra pessoa, um outro professor, que você não terá em lugar nenhum. Principalmente por ser apenas você e o outro professor, sem outros alunos ao mesmo tempo. Selecionar o valor, se você quer ficar sempre nessa faixa aqui de $1 a $10 a aula, você pode experimentar eles por 30 minutos e pagar menos. É interessante às vezes fazer um teste, né? Às vezes tu não se identifica com ele. Aqui eu separei só por tutores, mas são pessoas que podem te ajudar muito bem. E o que é legal aqui, ó, vamos escolher alguém para ouvir. Ó. Aqui mostra quando que eles têm disponibilidade e aqui um vídeo de apresentação deles, olha que legal. E outra coisa interessante é você pode clicar em favoritos, criar como se fosse um bookmark aqui dos teus professores ou tutores preferidos. E isso é só o começo, assim, isso aqui é uma grande comunidade, onde você pode ainda interagir com outros usuários também, pode postar coisas na comunidade. Por exemplo, olha só isso aqui, ó. Hi, is there anybody learning business and corporate English? I would like to find a partner to practice. Essa pessoa aqui está aprendendo inglês corporativo ou para negócios, né? E está procurando alguém para praticar. E você pode adicionar um comentário e começar a se comunicar com essa pessoa.
Excuse me, I can't find my seat. Vamos lá, lembrem que eu não sou professor de inglês, eu não entendo de gramática, o meu inglês é completamente aprendido de forma informal, assistindo vídeos, então eu vou explicar sempre, aqui o EasyTalk, a ideia é explicar sempre da forma mais informal possível, para que seja fácil de qualquer pessoa entender algumas particularidades do inglês. Excuse me, I can't find my seat. Desculpe, eu não consigo encontrar my seat, meu assento. I cannot, é a contração do cannot. Is there a problem? Is there a problem? Algum problema? Is there? É uma pergunta, então is there. Se fosse uma afirmação, there is a problem. Yeah, I can't find my seat. Yeah, I can't find my seat. Yeah, eu uso o yeah em vez de yes. É uma forma bem informal que aqui eu falo bastante, eu tô bem acostumado a falar isso. Oh, it looks like somehow you've been given the same seat as him. Essa frase é bem interessante, porque a gente está usando aqui o verbo, o present perfect, meio que misturado aqui com passado, mas assim, envolvendo uma ação que não envolve, que não foi eu que fiz, é uma terceira pessoa que está fazendo essa ação que me envolve. Olha só que complicado, vamos lá. It looks like somehow you have been given the same seat as him. A parte interessante é aqui, ó. You have been given. Isso quer dizer que alguém te deu. Alguém deu para você. Poderia ser falado de uma forma mais simples, só que seria um inglês bem mais assim, pobre. Que seria assim, looks like somehow someone gave you. Ou somehow they gave you. Eles te deram the same seat, o mesmo assento que ele. Então é um inglês mais simples, ou então mais simples ainda, né? Com o verbo to be, né? A gente está usando aqui o gave, o get, que é o verbo que se usa para tudo, né? Por isso que a gente chama ele de um verbo pobre, porque ele é o coringa que pode ser colocado em inúmeras situações. Então seria assim, looks like somehow you got the same seat, né? Você conseguiu o mesmo assento que ele, né? Oh, really? Oh, excuse me, I believe that's my seat. I believe that's my seat. Eu acredito, I believe, que este é o meu assento. Let's check with the flight attendant. Let's see what he can do. Let's check with the flight attendant. Let's see what he can do. Vamos verificar, let's check com o flight attendant. Flight attendant é o comissário de bordo. Vamos ver o que ele pode fazer. What he can do. Oh, sir. Already here. I don't know what's happening. I believe this is my seat. I believe that's my seat. Eu acredito que este seja o meu assento, ou que este é o meu assento. That is my seat. Let me see your ticket again. Let me see your ticket again. Deixe eu ver o seu ticket novamente. Yeah, it looks like somehow you've been assigned the same seat. Yeah, it looks like somehow you have been assigned to the same seat as him. Então, novamente, aquela mesma conjugação verbal ali. Looks like somehow you have been. Você foi dado a você, foi assigned, atribuído, foi atribuído a você o mesmo assento que ele. Novamente, poderia ser falado de uma forma mais simples. Looks like somehow they gave you the same seat. Or you got the same seat. You have been assigned. É sempre melhor usar o present perfect usando have. Fica melhor construído a frase. Let me see what I can do. Okay. Oh, I would like to sit next to my friend here. I would like to sit next to my friend here. I would like, eu gostaria de sentar. Você usa o would, você não fala I want to sit. I want fica parecendo criança, né? Eu quero. Eu gostaria. I would like to sit next to my friend here. Next. Next significa ao lado. Next é próximo, né? Mas no inglês o next sempre é usado como ao lado quando se fala quando se usa como posição. My neighbor next door. É o meu vizinho na próxima porta. É o meu vizinho do lado. Sir. Looks like he's already sleeping. Sir, would you mind relocating so he can sit next to his friend?
Would you mind relocating so he can sit next to his friend? Então você se importaria de ser relocado? Are there any seats available for upgrade? Are there any seats available for upgrade? Novamente, pergunta are there e não there are. There are seats available for upgrades. Seria uma afirmação. Are there any seats available for upgrade? Uma pergunta. Oh, excuse me, sir. Please. This seat is not reclining. I don't know what's happening. This seat is not reclining. Esse assento não está reclinando. Isso já aconteceu comigo. Eu pedi para trocar porque não dava para continuar a viagem com aquela posição bem vertical do assento. You're in an exit row. They don't recline. Are you in an exit row? They don't recline. Você está numa fileira de saída. Eles não reclinam. Eu já vi avião que nessa parte eles não podem reclinar muito porque senão atrapalharia a saída. Excuse me again, I'm sorry. Those headphones are not working. Those headphones are not working. Esses fones de ouvido não estão funcionando. Working. O working ele pode ser utilizado como work, trabalho, ou working, funcionando. Let me see if I can get you some. Thanks. Hey Max, excuse me. Max, can you help me with my seatbelt? I'm not finding those. Can you help me with my seatbelt? I'm not finding those. Você poderia me ajudar com o meu cinto? Eu não estou achando eles. Aqueles. O those aqui, ele poderia ser trocado por I'm not finding it. Eu não estou achando eles. O those aqui é porque eu estava olhando para o Max e como se o Max estivesse colocando o cinto e eu estou apontando, eu não estou achando isso. Those. É o que ele está segurando. Se eu estivesse segurando o meu, eu falaria it. Hey sir, flight attendant. Excuse me, how long is this flight? How long is this flight? Quão longa é esta viagem? Qual é a duração dessa viagem? 10 hours. Oh, thanks. Sir, is it possible to be relocated to another seat with more space or something? Is it possible to be relocated to another seat with more space or something? Aqui é possível eu ser recolocado em outro assento com mais espaço, ou uma coisa que eu poderia ter falado é com with more leg room, que é room, é sala, né? Mas então é espaço para perna, leg room. Room significa espaço não no sentido de quarto apenas, mas no sentido de espaço. They are all this size? Yeah. But they are all this size. Poderia ter falado também, but they are all the same size, ou they have all the same leg room. Eles têm todos os mesmos espaços de perna. Hey, is there any other toilets available? The one in the back are occupied? Is there any other toilets available? The one in the back is occupied. Ou the ones in the back are occupied. Tem algum outro banheiro disponível? Os de trás não estão ocupados. Ou the one in front. You just have to wait, sir. Sir? How long until we arrive? How long until we arrive? Quanto tempo até a chegada? 9 hours and 50 minutes. Alright. Excuse me. Could I have some water, please? Can I have some water, please? Consegue um pouco de água, por favor? Ou eu poderia falar, could I have some water? Você poderia me dar água? Mas nesse caso eu posso falar, can I have some water? Porque é no sentido de se eu posso agora ou não. Just a moment. Oh, wait. I changed my mind. Coffee would be great. Wait, I've changed my mind. Coffee would be great. Então, espere. I have changed my mind. Sempre quando a gente usa I have, que é o present perfect, a gente tem que mudar o tempo do verbo. Então, I have changed my mind. Então, eu tenho mudado a minha de ideia. Soa muito estranho em português, por isso que a gente não pode simplesmente traduzir, a gente tem que entender a frase. Coffee would be great. Café será legal. All right. Oh, sorry. Maybe tea? Maybe tea? Talvez chá. How about I bring you a nice Coke? How about I bring you a nice Coke? How about? Que tal?
eu trazer uma boa Coca-Cola. Oh, great. Thank you. When dinner gonna be served? When dinner is gonna be served? Quando o jantar será servido? Once you arrive at the airport. Once you arrive at the airport. Assim que você chegar no aeroporto. How come? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi uma viagem divertida. Espero que gostem do iTalk. Eu achei muito legal a plataforma. Lembra de usar o link que está aqui na descrição do canal, tá? Não acessa sem usar esse link que você vai ganhar os $10 de crédito. Então, até a próxima viagem. Fui!